Fala, meus queridos do nono ano, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Alexandre Lima, né? Por mais incrível que pareça. Mas estou aqui para nós darmos continuidade aos nossos estudos do nosso livro didático. E hoje, iniciando a unidade 4, né, no qual a gente vai abordar a população e a economia do continente europeu. A aula vai ser dividida em duas partes, por isso fique ligado na diferença dos vídeos que vão ser postados aí no meu canal do YouTube. No primeiro vídeo nós iremos falar justamente sobre as características da população europeia. Já no segundo vídeo falaremos sobre as diferenças, grupos étnicos europeus, entre alguns outros detalhes. Tudo jóia? Então roda a vinheta para a gente começar a nossa aula. Iniciando a leitura guiada do nosso livro, ele nos propõe justamente uma análise do continente europeu segundo números. Por exemplo, em 2017, a população europeia consistia em aproximadamente 742 milhões de pessoas e a densidade demográfica era de aproximadamente 34 habitantes por quilômetro quadrado. A princípio, né? Vamos entender o seguinte: esse número inicial, certo? 742 milhões de pessoas, eu vou defini-lo como a chamada população absoluta, ou seja, o total, certo, de habitantes de um determinado local. Já essa chamada densidade demográfica, meus queridos, eu chamo de população relativa, que é basicamente o resultado do cálculo, no qual eu pego o número total de habitantes e divido pela extensão territorial, né, pela área territorial do continente europeu. Ou seja, a partir disso a gente vai ter duas informações inicialmente dadas: número de população absoluta e número de população relativa, que é justamente a distribuição, certo? A ocupação dessa população no território europeu. Analisemos agora aqui neste mapa, como a gente pode perceber, né? A densidade da população, ou seja, a questão da ocupação da população europeia no território deste continente. A gente vai perceber, por exemplo, nessas áreas em lilás, ó, como a gente pode observar aqui, por exemplo, aqui na região aqui de Londres, as grandes capitais do continente, né? A gente vai perceber o seguinte: a densidade demográfica dessas regiões vai ser de aproximadamente 200 pessoas por quilômetro quadrado, 200 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, nessas áreas em lilás, a gente percebe que são justamente as áreas do continente europeu onde vai concentrar um número maior de pessoas. Tudo bem? Já nessa porção aqui do extremo norte, a gente vai ver, por exemplo, a distribuição de pessoas nessa corzinha aqui, ó. Menos de um habitante por quilômetro quadrado. Ou seja, eu pego o total desta população, dessa região, e divido pela sua área. E aí eu percebo o seguinte: como esta área ela é muito pouco ocupada, certo? Como ela é muito pouco ocupada, comparado, por exemplo, aos grandes centros urbanos, né? As grandes capitais deste continente. Tudo bem? Então a gente vai perceber também nesta aula, ao longo deste conteúdo, que fatores levaram a população deste continente a se concentrar, a estar em sua maioria nessas áreas aqui, como a gente pode observar, nos grandes centros urbanos, e em outras áreas desse continente a gente vai perceber justamente esses vazios, né? A gente vai analisar isso ao longo da nossa aula. Olha aí, menino, já chegou, mesmo na hora da aula de vocês? É o fraco, parecendo agora o William Bonner. Boa noite. Dando continuidade, gente, o que é que acontece? A população europeia, ela encontra-se justamente distribuída de maneira irregular no continente europeu. Quando eu me refiro que ela está distribuída de maneira irregular, gente, eu me refiro ao seguinte: em determinadas áreas eu vou ter um número muito grande de pessoas, em outras eu vou ter um vazio muito grande, vou ter o chamado vazio demográfico, áreas muito extensas ocupadas por um número muito reduzido de pessoas. Vamos entender o seguinte, analisando o mapa novamente. Por exemplo, por que essa área, como a gente pode perceber aqui, ó, do continente europeu, ela é tão pouco ocupada em relação às demais? Primeiro ponto, porque ela é uma área que está aqui, ó, bem próxima do Oceano Glacial Ártico, né, do Círculo Polar Ártico, perdão, melhor dizendo. E aqui eu vou perceber o seguinte: são áreas com temperaturas muito baixas, como a gente viu na nossa aula anterior, né? Ou seja, as condições climáticas, as condições naturais dessa região não permite, de certa forma, que haja a ocupação, né, que haja
um número muito grande de pessoas nessa região aqui, justamente por esses fatores que eu elenquei anteriormente. Já nessas regiões aqui, como eu posso perceber, ó, principalmente aqui na Europa Ocidental, são justamente regiões que vai abranger aí as maiores cidades, né, em termos de desenvolvimento econômico, financeiro desse continente. Eu percebo que aqui eu vou encontrar cidades como, por exemplo, Londres, Paris, entre várias outras, que vão justamente receber essa maior parte da população, fruto da sua importância econômica, sua importância industrial, né, nos períodos da Revolução Industrial. Ou seja, essas regiões, essas cidades europeias, de certa forma, abrigam a maior parcela da população, justamente em virtude do seu processo de ocupação histórica. Vem o período das revoluções industriais, vem posteriormente, né, as mudanças econômicas dessas regiões, que agora deixam de ser grandes polos industriais e passam agora a ser grandes polos de serviço, né, os centros financeiros de cada um desses países. E isso, de certa forma, vai atrair a maior parte da população para morar nessas regiões. Meus queridos, agora falando a respeito da urbanização deste continente, a gente percebe o seguinte: a população europeia ela é predominantemente urbana. Como assim, professor? A população europeia, em sua maior parte, né, cerca de 74% das pessoas deste continente, mora nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, e não na zona rural, ou também chamado de campo. Por exemplo, em países ainda menores, né, como é o caso de San Marino, o Principado de Mônaco, Luxemburgo, a gente percebe o seguinte: 90% da população mora nas chamadas áreas urbanas. Ou seja, podemos classificar justamente o continente europeu como um continente urbanizado, né? A maior parte da população vai se concentrar nestes grandes centros urbanos. E aí o detalhe bem importante, como eu falei anteriormente, e é justamente aqui por volta de 1750 que a gente vai ver a chamada população urbana do continente ganhar impulso. O que é que dá esse impulso para essa população urbana crescer? Aquilo que eu havia falado anteriormente, a Revolução Industrial. O processo de industrialização, as indústrias, elas se concentravam justamente nas cidades, né, nos centros urbanos. Então o que é que acontece a partir disso? A população rural, que habitava no campo, né, na zona rural, como a gente pode definir, ela, de certa forma, vai perceber que é nestes grandes centros urbanos que vão estar novas oportunidades de emprego, de qualidade de vida e etc. E o que é que vai acontecer a partir disso? O chamado êxodo rural. A população vai sair do campo, a população vai migrar do campo para esses grandes centros urbanos em busca dessas oportunidades. E aí, a partir disso, a gente vai ver justamente essa população urbana do continente europeu crescer ainda mais, ganhar esse impulso. Só que detalhes que a gente pode observar, por exemplo, é que foi até os anos ali, a década de 1950, que a população urbana tinha um grande crescimento, né? Um crescimento bem relevante. Continuava se desenvolvendo, crescendo cada vez mais. No entanto, a partir deste período ali, até por volta do ano de 2005, essa população urbana ela começa a diminuir. O pessoal passa a perceber que não necessariamente agora as oportunidades iam estar nesses grandes centros. Afinal de contas, a Europa agora passa pelo chamado processo de desconcentração industrial. As indústrias passam a migrar para outras regiões do continente. Oportunidades começam a surgir em outras regiões do continente, em outras áreas, em outras cidades menores. E aí não necessariamente eu tinha que ir, né, para esses grandes centros urbanos. No entanto, ali por volta de 2006 até os dias atuais, a gente percebe que essas cidades elas vão ser novamente uma região de crescimento populacional, né? Essas taxas populacionais desses grandes centros urbanos, elas vão continuar, elas vão voltar a crescer. Tudo bem? Como a gente pode observar, em países aqui como, por exemplo, a Espanha, aqui como a região aqui da Inglaterra, né, do chamado Reino Unido, entre outros, eu vou ter uma taxa de população urbana em torno aí de 81 a 100%. Já em outros países, como a gente pode perceber aqui, em outros países aqui nessa cor aqui mais clarinha, a gente percebe que essa taxa dessa população urbana ela vai diminuindo. Ou seja, eu vou ter áreas que de certa forma a população urbana ela vai continuar muito grande, né? No entanto, em outros países, como a gente pode acompanhar aqui, a própria Rússia, né, a própria Alemanha, elas vão apresentar justamente características de uma população que já não está tão concentrada na zona urbana como essas outras aqui que a gente pode observar. Outro ponto bem importante que temos para observar a respeito do continente europeu
é a importância que as cidades desse continente possuem, né? Não é de hoje que as cidades europeias elas vão ter, de certa forma, uma grande relevância, tanto no continente como no mundo. Afinal de contas, na antiguidade, é nesse continente que eu vejo surgir, por exemplo, Atenas, né? O desenvolvimento da grande civilização ateniense, a civilização romana, naquilo que compreende o atual território da Itália. São justamente duas grandes civilizações que foram grandes centros urbanos, né, bem expressivos no que diz respeito à cultura, no que diz respeito à economia, entre outros pontos. A gente vai perceber, como eu falei anteriormente, que a Revolução Industrial, aqui, ó, começando aqui no século XVIII, essas cidades elas vão ganhar cada vez mais importância e vai acontecer justamente aquela migração da população do campo em direção a esses grandes centros. E hoje a gente percebe o seguinte, né, no panorama atual. A gente vai perceber que nas grandes capitais desse continente, como por exemplo Londres, Paris e Berlim, a gente vai perceber que a dinâmica econômica dessas cidades mudaram. Essas cidades agora não vão ser centros industriais, não vão ser mais centros daquilo que a gente vai chamar do setor secundário, da atividade industrial. Agora elas vão ser grandes centros de oportunidades no setor terciário, né? O que faz parte desse setor? Justamente o setor de serviços, né? As atividades de pessoas que estão trabalhando nos transportes, na educação, na área de saúde, serviços bancários. Ou seja, essas grandes capitais do continente europeu, elas vão reunir hoje as maiores oportunidades no chamado setor terciário, no chamado setor de serviços. Já, por exemplo, a atividade industrial migrou para outras grandes cidades deste continente, né? No entanto que não são as capitais. Como a gente pode observar, por exemplo, a cidade de Manchester, no Reino Unido, passou a ser justamente um grande centro industrial do Reino Unido. Já a cidade de Lyon, por exemplo, um grande centro industrial da França, assim como essas outras, né? A de Essen na Alemanha e São Petersburgo na Rússia. A gente percebe o seguinte, a gente vai perceber agora uma grande diferença entre essas cidades europeias. As capitais vão concentrar serviços, vão concentrar as atividades do setor terciário. Outras cidades deste continente vão ficar responsáveis justamente pela movimentação do setor secundário, né? Da realização da atividade industrial. A gente vai perceber justamente outras cidades europeias se desenvolverem em torno de outras atividades. Neste gráfico podemos observar o ranking das principais cidades globais do nosso planeta. A princípio, o que são cidades globais? São basicamente aquelas cidades que vão exercer uma grande influência, né, na economia, no comércio mundial. São cidades que são basicamente o ponto de conexão de um país ou região com o restante do planeta. Como, por exemplo, dessas 20 cidades globais aqui, dessas principais cidades globais, a gente vai encontrar justamente 7 cidades europeias, né? Londres, Paris, Bruxelas, Madrid, Berlim, Moscou e Viena. Tamanha a importância que essas cidades exercem no cenário econômico mundial. São os pontos de conexões deste continente com o restante do planeta. Tudo bem? Agora, detalhando essas metrópoles europeias, a gente percebe o seguinte. Nessas metrópoles, a gente de certa maneira vai ver, por exemplo, o centro, né, que é aquele ponto de maior importância dessa cidade, e as periferias. E a gente vai entender justamente as diferenças de cada um deles agora. Nessas áreas centrais, meus queridos, a gente observa o seguinte. Nelas eu vou encontrar um grande número, certo? Uma grande concentração de construções históricas, justamente fruto daqueles períodos industriais, né? O auge da atividade industrial, no qual tinha a preservação de arquiteturas bem robustas, entre outros pontos. No entanto, nesses mesmos locais, eu vou ver justamente eles assumirem uma função de centro comercial e financeiro. Já tem agora aquele ar de modernidade, certo? E outro ponto também para ser observado, a intensa circulação de pessoas e veículos. Já nessas áreas periféricas, que são justamente as áreas distantes desses centros, eu vejo, por exemplo, elas se desenvolverem em torno dos chamados bairros residenciais e áreas industriais. Ou seja, a ocupação, né, a questão da moradia dessas pessoas, elas vão estar justamente mais distantes do centro. Nestes centros, eu vou ver justamente se desenvolver atividades econômicas. Tudo bem? Um detalhe importante também para a gente observar é que nessas áreas centrais a gente percebe a preservação de traçados antigos, justamente dessa arquitetura, e a prioridade pelo transporte coletivo.
um detalhe muito bom da gente analisar é justamente esse processo de integração do transporte coletivo europeu. Afinal de contas, é um sistema de transportes que integra vários modais, né? Os trens, ônibus, bondes elétricos, metrôs, entre outros. Isso vai justamente facilitar o deslocamento de milhares de pessoas que habitam nessa região, que trabalham nessa região. A gente vai ver justamente esse grande número de deslocamentos diários. Só que nem tudo são flores. Não é porque a gente vai ter aqui no continente europeu um sistema de transporte bem eficiente, que vai ser tudo tranquilinho, que vai ser os ônibus vagos aqui igual Bela Vista, Demócrito Rocha. Negativo. A gente vai perceber aqui no continente europeu também alguns problemas como congestionamentos, né, e a lotação do transporte público, principalmente nos horários de pico, certo? Não chega nem aos pés do Bela Vista, mano, certo? Mentira, gente. Muito pelo contrário. No entanto, a gente vai perceber que, embora tenha esses problemas, esse transporte vai possuir também uma eficiência muito grande. Afinal de contas, ele é responsável pela movimentação de uma parcela muito grande de pessoas do continente europeu. Agora, falando a respeito do crescimento da população, a gente vai perceber o seguinte: o continente europeu ele apresenta baixo crescimento demográfico. Fruto do que, professor? Fruto justamente da baixa taxa de natalidade presente na maioria dos países deste continente. Há países onde este crescimento é nulo, em outros chega a ser negativo, indicando a diminuição da população. A gente pode observar aqui, meus queridos. Aqui, ó, taxa de crescimento populacional de 2020 a 2025. A gente percebe que alguns países ainda vai ter uma taxa aí crescente, né? Em torno aí de no máximo 1,2%. No entanto, a gente vai ver outros países com a taxa de crescimento já de certa forma regressiva, ou seja, já não estão crescendo, estão diminuindo a sua população, como a gente percebe aqui Portugal, Romênia, Ucrânia, entre outros. E o que é que leva esse crescimento demográfico a ser baixo no continente europeu? Justamente a chamada queda acentuada das taxas de natalidade. Ou seja, o número de nascimentos no continente europeu ele vem diminuindo cada vez mais, né? Uma série de fatores levam justamente as famílias a optarem por não ter filhos. Ou seja, tanto preferem não ter filhos, como também preferem ter poucos filhos, no máximo 2 ou 1. E quais são os fatores que levam, né, a essa queda dessas taxas de natalidade? Fatores econômicos, como por exemplo, os custos com a educação, com a alimentação, com também, de certa forma, a diversão de uma criança, fazem justamente com que muitos pais pensem duas vezes antes de ter um filho, ou até mesmo antes de ter mais de um filho. Então o que é que acontece? Também vem fatores sociais, como por exemplo, atualmente, a mulher se encontra hoje inserida no mercado de trabalho. No entanto, há décadas atrás, as mulheres na questão do trabalho doméstico, muitas vezes, se restringia basicamente a cuidar da casa e do filho. Hoje, com essa independência alcançada pelas mulheres, elas de certa forma preferem estar integradas no mercado de trabalho, preferem estar sendo remuneradas, preferem exercer suas profissões. E isso de certa forma também é um fator que contribui com essas quedas da taxa de natalidade. Entre outros, como por exemplo a questão dos métodos contraceptivos. A gente vai ver, por exemplo, uma série de métodos contraceptivos hoje, como a camisinha, pílula do dia seguinte, uma série de mecanismos que vão fazendo com que a mulher tenha a sua gravidez planejada, escolha o momento de engravidar ou até mesmo escolha se quer engravidar. Então, a partir disso, dessa questão dessas políticas de planejamento familiar, a gente percebe que essa taxa de natalidade vai diminuindo. A população ela para de ter esse crescimento populacional justamente em virtude destes fatores e de vários outros que vão contribuindo justamente para que essa taxa de natalidade siga diminuindo. E a contrapartida dessa diminuição de nascimentos, né, dessa taxa de natalidade, a gente vai ver justamente no crescimento da taxa de idosos, né, o crescimento do número de idosos neste continente. Fruto do processo de aumento da expectativa de vida, que é a média ali de idade no qual a população de idosos consegue atingir, vamos analisar o seguinte: em 1950, a maior parte da população idosa do continente europeu chegava ali e conseguia alcançar os seus 63, no máximo 64 anos de vida. Não quero dizer que chegou nos 64 anos de vida já era. Não, de maneira alguma. Estou querendo dizer que isso aqui era uma média justamente de idade no qual a maior parcela da população de idosos do continente europeu alcançava. Já nos anos de 2015,
a gente vai ver que essa taxa, né, essa expectativa de vida, ela sobe para os 77 anos. Ou seja, eu vou ter um número ainda maior de idosos nesse continente. E aí eu percebo o seguinte: quais são os motivos que levam essa expectativa de vida a crescer no continente europeu? Primeiro ponto, melhorias no atendimento médico a essa população idosa, né? A questão da distribuição de renda, acesso a medicações adequadas aí na sua faixa de idade, alimentação, saneamento básico também conta muito, a questão de água encanada, né? E o esgoto também com todo um processo de tratamento. E aspectos como educação e cultura vão aumentando a qualidade de vida desses idosos. Consequentemente, esses idosos vão atingindo cada vez mais idades mais altas, médias de idade mais altas no que diz respeito à expectativa de vida. E aí, meus queridos, no momento que eu tenho uma população de idosos muito grande neste continente, eu vejo, por exemplo, os chamados sistemas de aposentadoria começarem a apresentar algumas falhas, né? Meio que como se a conta não fechasse. Afinal de contas, eu tenho muitos idosos para receber aposentadoria. E a população jovem, que vai movimentar a economia deste continente, de certa forma ela está diminuindo. Ou seja, eu vou ter poucas pessoas contribuindo, de certa forma, com a aposentadoria desses idosos. Afinal de contas, nós, né, não estou dizendo que nós sustentamos, mas nós, nossa geração, contribui justamente para a aposentadoria dos idosos dessa nossa geração. No entanto, na nossa geração de idosos, os mais jovens irão contribuir, né, com esse sistema de previdência. E aí vem um grande detalhe: na medida que eu tenho a população jovem diminuindo no continente europeu, eu também vejo essa arrecadação diminuir. E isso vai ocasionar justamente uma série de novas políticas que esse continente vai ter que aderir para poder sustentar essa população idosa no futuro. São exemplos de mudanças aderidas justamente a reformulação do sistema de aposentadorias, como por exemplo, o aumento, né, da contribuição financeira dos trabalhadores com a Previdência Social e também o aumento da idade mínima para se aposentar. Afinal de contas, como eu falei anteriormente para vocês, vai ter um momento que de certa forma a conta não vai fechar. Eu vou ter poucas pessoas contribuindo para essa previdência e um número de aposentados muito grande. E aí a gente vai ver justamente, acompanhando ao longo dessa nossa geração, uma série de medidas que o continente europeu, né, que os países do continente europeu vão ter que tomar justamente para poder reformular esse sistema e torná-lo saudável para todos. Outras medidas adotadas por países deste continente são justamente o estímulo ao crescimento da população jovem e a reposição da força de trabalho, que é um detalhe muito importante também, meus queridos. Na medida que eu tenho uma população jovem diminuindo cada vez mais, eu vou ter, por exemplo, setores da economia que, de certa forma, vão precisar de mão de obra, mas não vão ter, justamente, pessoas aptas ali àquele trabalho. Afinal de contas, eu vejo a população adulta e idosa se desenvolver e crescer cada vez mais, enquanto a população jovem, ela de certa forma está cada vez mais difícil de ser encontrada. E aí muitos países vão fazer isso aqui, ó, políticas de incentivo à natalidade, ou seja, incentivando as pessoas a terem filhos. A gente vai perceber, por exemplo, aqui Alemanha, Espanha e Portugal oferecendo licença maternidade remunerada de no mínimo 6 meses, assistência médica e acesso a creches. Já na França eu percebo o seguinte: famílias vão receber auxílios mensais a partir do segundo filho. Ou seja, eu vejo políticas estimulando a população europeia a vir a ter filhos, justamente para que o continente não venha a sofrer consequências mais drásticas no futuro. Tudo bem?